Questão para calcular peso, tá? Bem fácil, como se calcula peso de um corpo. Lembra que peso, se eu quero saber o peso de um corpo, eu tenho que medir o peso do corpo numa balança? Não. A balança não dá o valor de peso, a balança dá valor de massa. Peso, pessoal, é a força que a Terra exerce sobre todos os corpos. Nesse exato momento, vocês têm um peso, tá? Vocês têm uma força puxando vocês para baixo, né? Que mantém você preso no chão, que é a força gravitacional. Então, a força gravitacional é o que a gente chama de peso, é a força que a Terra te puxa para baixo. E esse peso, gente, ó, ele pode ser calculado como sendo massa vezes gravidade. Certo? Peso, então, é igual a mg, onde m é a massa do corpo, g é a gravidade. Certo? Tem uma questão aqui que fala assim, ó, um objeto na Terra, onde a gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? A gente pode ter questões que a gravidade seja dada como 10 metros por segundo ao quadrado, aqui no caso 9,8 metros por segundo ao quadrado, pesa 980 newtons. Qual seria o peso desse mesmo objeto na Lua? Então, gente, olha só. Na Lua, o peso é outro. Na Lua, o peso é outro. O peso de um corpo na Lua, ó, o peso do corpo na Lua é a massa daquele corpo vezes a gravidade na Lua. Então, se a pessoa diz assim, eu quero perder peso, literalmente ela deveria mudar de planeta. Porque você só perde peso se você passar de um planeta para o outro, um planeta que tem uma gravidade diferente. Você pode querer perder sua massa, né? Diminuir sua massa. Mas perder peso, você tem que mudar de planeta. Então, se um corpo ele pesa 980 newtons na Terra, ele jamais pesa isso na Lua. Ele vai pesar menos. Por quê? Porque na Lua a gravidade é menor. Está aqui a gravidade na Lua. É 1,62, certo? Então, se eu quero saber o peso daquele corpo na Lua, eu tenho que fazer o quê? Tenho que pegar a massa daquele corpo e multiplicar pela gravidade na Lua. Mas eu não tenho a massa desse corpo. O que eu só tenho é o peso dele na Terra. Mas eu sabendo o peso, eu posso calcular a massa dele. Como assim, ó? Peso do corpo na Terra é a massa vezes a gravidade, certo? Gente, qual o peso dele na Terra? 980. Qual é a massa dele? Não tem. Qual é a gravidade na Terra, né? Eu estou usando aqui a Terra. 9,8. Então, a massa vai ser quanto? A massa vai ser 980, divide por 9,8. A massa desse corpo é 100 quilogramas. Isso é a massa dele na Terra. Mas a massa dele na Terra é a mesma massa que ele vai ter na Lua, é a mesma massa que ele tem em Júpiter, é a mesma massa que ele tem em Marte. A massa é constante, tá? A massa é constante, a massa não muda. O que muda aí é sempre o peso do corpo. Então, se a pessoa tem 100 kg na Terra, vai ter 100 kg na Lua. Então, vai ficar assim, ó. Peso da pessoa, aliás, do objeto na Lua é 100, ó, que é a mesma massa, tá? Vezes a gravidade na Lua, que é 1,62. Então, o peso na Lua, gente, isso aqui vai dar quanto? Ó? 162 newtons. O objeto, ele tem um peso menor, porque na Lua a gravidade é menor. Tá? Então, fiquem atentos, porque se errar uma questãozinha dessa, pessoal, vai perder um ponto, porque é muito fácil calcular peso. É só multiplicar a massa vezes a gravidade. Só tem que prestar atenção, ó, que a massa ela é constante. Se eu tenho 100 kg na Terra, eu vou ter essa massa em qualquer lugar. Ninguém vai arrancar o seu braço para você ir para a Lua. Você está com a mesma massa, tá? Então é a mesma massa. 162 newtons. Certo? E dê uma olhadinha, pessoal, porque hoje começa uma aula, então é muito curto, né? Mas dê uma revisada naquela partezinha lá também da pessoa dentro do elevador. Não lembro se eu coloquei uma questãozinha desse jeito aqui, mas dê uma olhadinha aí também, certo? Bom, então ficou faltando a 10, eu fiz. Questão 11. Ó, questão 11. A questão 11 tem o seguinte: um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. Tá? Então, um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação da força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força... Pessoal, vamos pensar assim, ó. Imagine que o passarinho aqui, ó, ele está em cima de uma superfície. A superfície é a mão da pessoa. Então, o passarinho está em cima de uma superfície, certo? Bom, essa superfície, então, lembra que eu falei para vocês que toda vez que um corpo estiver em cima de uma superfície, não esqueçam, toda vez que um corpo estiver em cima de uma superfície,
tem uma força chamada força normal. Se vocês estão agora sentados na cadeira, o que equilibra vocês aí é a força normal. O peso está ali puxando para baixo, tá? Tem a força peso puxando para baixo. Mas por que você não atravessa a cadeira? Por que você não rompe o assento da cadeira? Porque a própria cadeira faz uma força para cima que equilibra esse peso, que é a força normal. Então, toda vez que eu tiver uma superfície, tem uma força normal. E aqui não é diferente. Se o passarinho aqui, ó, ele está em cima da mão do garoto, tem uma normal e tem uma peso nesse passarinho. Então, no passarinho aqui tem duas forças. Tem a força peso, puxando ele para baixo. Só que tem que ver o seguinte, quem é que faz a força peso? Preste atenção. Ó. Quem é que está puxando o passarinho para baixo? Quem é o agente? Tá? Quem é que está puxando esse passarinho para baixo? Quem puxa o passarinho para baixo, quem é responsável pela força peso é a Terra. Ó, a Terra é a responsável por puxar o passarinho para baixo. Tá? E na mesma hora que a Terra puxa o passarinho para baixo, ó, o passarinho também, vamos colocar a Terra aqui, ó, o passarinho também estaria puxando a Terra para cima. Isso é ação e reação. Então, ó, na mesma hora que a Terra puxa o passarinho para baixo, o passarinho puxa a Terra para cima. É claro que a gente nunca vai ver a Terra se movendo em direção ao passarinho, porque a massa da Terra é bem maior, muito maior do que a massa do passarinho. Tá? Mas na mesma hora que, nesse momento, a Terra não está puxando para baixo, e nesse momento também você está puxando a Terra para cima. Todo mundo que está na superfície da Terra nesse momento está puxando a Terra para cima. Só que você não vai ver a Terra indo para cima, você vai ver os corpos indo para baixo. Porque é mais fácil eu mexer com um corpo que tem uma massa pequena do que um corpo que tem uma massa gigantesca. A massa da Terra, pessoal, é 5,9 vezes 10 elevado a 30, é toneladas, então é impossível você ver a Terra se mexer. Mas existe também a situação de você estar puxando a Terra para cima, tá? Então aqui, ó, a Terra que faz essa força, e essa força aqui é feita pelo próprio passarinho. Isso aqui eu poderia dizer aqui uma ação, ó. Lembra? Isso aqui é a ação, e aqui seria a reação. Ação e reação. Qual a outra força que eu tenho aqui, gente? A outra força, ó, é a normal, ó. A normal. Gente, quem é que faz a normal? A normal, quem faz é a superfície. Vamos colocar assim, a superfície é a mão do garoto. Tá? Então, se o garoto, se ele está na mão do garoto, né, o passarinho, então tem uma força para cima que faz com que ele não atravesse a mão, que é a força normal. Então, é isso que a questão quer saber, ó. Um passarinho está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação, né? A força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força. Ó, uma coisa que eu não falei é o seguinte, ó, o passarinho faz uma força na mão do garoto. Ó. O passarinho faz uma força na mão do garoto, que é essa daqui. Ó. Então, se o passarinho faz uma força na mão, a mão faz uma força no passarinho, que é essa daqui. Ó. Essa daqui, no caso, seria a reação. Ó, isso aqui seria a reação. Se o passarinho faz uma força na mão da pessoa, a pessoa faz uma força no passarinho, certo? Então, ele quer saber, é correto afirmar que a reação, a força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força da Terra? Não, a Terra faz uma força peso. É a força do pássaro sobre a mão do garoto? Não, eu quero saber essa daqui, ó. Quem está fazendo essa força? É a mão do garoto. Da Terra sobre o pássaro? Também não. Do pássaro sobre a Terra? Também não. Essa daqui, ó, da mão do garoto sobre o pássaro. Mais uma vez, é correto afirmar que a força que o pássaro, que a reação, tá? Ó, a reação, a força que o pássaro exerce sobre a mão é a força da mão sobre o garoto. Se o pássaro faz uma força na mão do garoto, pessoal, ó, se o pássaro faz uma força na mão do garoto, qual é a reação? A reação é a mão fazer uma força no pássaro, e essa força é a normal. Certo? Essa seria a reação. Não esqueça, ó, na terceira lei de Newton, importante, acho que tem mais questões da terceira lei de Newton, para vocês não errarem amanhã. Na terceira lei de Newton, a ação e reação tem que estar em corpos distintos. A ação e reação tem que estar em corpos distintos, em corpos diferentes. Ok? Corpos diferentes. Eu nunca posso ter ação e reação sendo aplicada em um mesmo corpo. Senão, viola a terceira lei de Newton. Questão